Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Quem não tiver muita intimidade com o Antigo Testamento, que é comum, tá? Não é nada demais, abre Mateus, que aí todo mundo sabe, né? E volta um pouquinho. Vai voltando, você vai chegar em Zacarias, capítulo 4. Hoje, Deus me deu outro livramento, usando o meu carro novamente. Engasgou, irmão, de uma maneira absurda. Eu voltei para casa, falei, não é para ir para academia. Eu malhei no prédio mesmo. Mas chegou no prédio, o carro ficou bom, impressionante. Então, assim, o mecânico já tinha me alertado, os irmãos têm que prestar atenção nos postos de gasolina. É bom sempre abastecer no mesmo posto, tá, irmão? Porque aí, se der algum problema, você sabe que a gasolina daquele posto você troca. E é o que eu vou ter que fazer, vou ter que mudar de posto. Porque o carro já está engasgando já algumas vezes. Amém, irmãos? Quem achou Zacarias, capítulo 4, dá um brado pentecostal. Pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas o versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Só até aqui pode sentar glorificando o Senhor. Os irmãos sabem que eu deixo Deus, me mostrar o tema da pregação através de momentos que eu vivo ao longo da semana. E semana passada, logo após a pregação da semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira mesmo, eu estava ouvindo um louvor chamado Quebra o Silêncio. Depois, quem estiver ouvindo pela internet pode pesquisar. Quebra o Silêncio, eu nunca sei pronunciar o nome deles, irmão. É FHOP. Eu não sei se é FOP ou FHOP. FOP Music. E é um louvor lindo que ele fala sobre guerra interna, né? E tem, antes de chegar no refrão, o refrão é: quebra o silêncio, derruba as montanhas, vem vencer meu coração, uma coisa assim. E antes de chegar no refrão, ele fala sobre, ele cita no louvor, a vocalista fala: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E uns 2, 3 dias depois eu ouvi o louvor de novo, falei, tem algum mistério nessa palavra. Fui estudar, irmãos. E realmente eu vi algumas situações, pessoas comentando na internet, têm dificuldade de entender pregações, têm dificuldade de entender chamado, de entender cargo eclesiástico, e de entender como vive no Espírito. Eu tenho uma notícia péssima, mas a gente vai pregar sobre isso. Se a pessoa não está entendendo, eu fico terrível, me sinto mal em ter que dizer isso, mas a verdade é que, se a pessoa não está entendendo, está faltando Espírito na vida dessa pessoa. Não gosto de ser esse mensageiro, mas é o que Deus revelou, porque a palavra diz aqui, não é por força nem por violência. A gente vai entrar mais a fundo nesse versículo, mais para frente na pregação, mas eu quero explicar porque todo tipo de entendimento na igreja vem através do Espírito. Paulo relatou os dons do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Ou seja, não estou falando dos dons espirituais, não, são 9. Os dons do corpo estão em Romanos capítulo 12. Paulo ele relata do versículo 4 ao versículo 8, e ele explica, porque como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Antes, no versículo 3, ele diz que Deus deu, conforme a medida da fé, Deus repartiu a cada um. E os dons do corpo são profecia, ministério, começa no versículo 6 e vai até o versículo 8. Profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercer misericórdia. E aí você pensa, mas eu não tenho nenhum dom desse, irmão? Até aquela senhorinha do reteté, que vem para a igreja lá há 20 anos só congregando, acha que não tem chamado de obreira, ela tem um dom do corpo. De repente ela exerce a misericórdia de uma maneira diferenciada.
De repente ela tem uma capacidade de exortar que é diferente de ensinar. Né? Eu tenho muito cuidado na hora que eu preciso exortar alguém, irmão, porque às vezes eu erro a mão na voz, né? E é uma voz muito enérgica. A pessoa acha que eu estou brigando com ela e não é. Então, às vezes eu tenho que me polir muito na hora de exortar. Tem pessoas que já têm esse dom, exortam. Então, o corpo de Cristo, a igreja, todos aqueles que fazem parte da igreja, tem um desses dons: profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercer misericórdia. E aqui o Senhor está dizendo, em Zacarias, capítulo 4, que esse entendimento para você ter esses dons, a capacitação para você ter esses dons, até mesmo a aceitação e a maneira de viver, tudo isso vem pelo Espírito, não é por força, não é por violência, não é você querendo traçar estratégias, não é você querendo traçar um plano, ou mesmo ir na igreja forçado. Se você não tem o entendimento de que você tem que estar na igreja congregando, uma igreja física, presencialmente, esse entendimento não veio ainda em você porque você não buscou o Espírito suficiente. E então, no mesmo capítulo de Romanos que eu citei aqui, eu gosto muito do versículo 2, do capítulo 12, né? Que eu até imprimi recentemente, eu ganhei um bônus, ativei a garantia vitalícia de uma caneca térmica que eu tinha, depois descobri que podia botar um versículo, eu gosto tanto desse versículo, versículo 2 do capítulo 12, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, é para a gente não achar que a gente tem que moldar o nosso temperamento, nosso estilo de vida, ou a igreja ao mundo. Não vos conformeis com este mundo. A gente tem que se conformar ou buscar as coisas dos céus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que você se transforma? Renovando o seu entendimento. Como que você renova o seu entendimento? Pelo Espírito. Sem o Espírito, não tem força, não tem violência, não tem disciplina, não tem estratégia, não tem método, não tem ensino de autoajuda, muito menos palavra de prosperidade que vai fazer você entender se o Espírito não agir para você entender. O cristão, ele precisa ter entendimento espiritual em qualquer esfera, irmão. Eu não estou falando sobre pregador ou alguém que tem chamado para louvar, para profetizar, ou para orar, ungir, ou mesmo no ministério de louvor. Não precisa ter cargo. Precisa fazer parte do corpo de Cristo. Fazendo parte do corpo de Cristo, a gente precisa ter um entendimento espiritual. Porque se a gente não tiver o entendimento, o problema não está em você chegar na igreja e não entender a palavra. Você pode chegar à igreja que for, irmão. Até a igreja que prega evangelho de prosperidade e mensagem de autoajuda, você pelo Espírito vai entender que aquilo tem a palavra de Deus, mas talvez não seja aquilo que você precisa. Você não precisa mais de leite. Você precisa do mantimento sólido, porque você já é maduro espiritualmente. Então a gente precisa de entendimento, a gente precisa de capacitação, caso a gente queira trabalhar na obra. A gente precisa de aceitação, para você aceitar o teu propósito, e precisa aprender a andar e viver em espírito. Mas não é por força, não é por violência. Eu quero dar alguns exemplos aqui, o que a palavra de Deus nos ensina, sobre, por exemplo, quando a gente tem entendimento espiritual, a palavra nos prova, no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 21 e 22, do 21 a partir da parte B, né? Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ou seja, não depende de nós ter entendimento da palavra, depende do Espírito. Depende da sua busca pelo Espírito Santo. Esse entendimento vem pelo Espírito, mas a sua busca é importante. Então, a gente precisa, como cristão, fazendo parte do corpo de Cristo, ter entendimento espiritual da palavra. Ter entendimento espiritual da nossa vida espiritual. E assim,
cumprir o que Deus está dizendo aqui. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. É o Espírito Santo que nos dá a sabedoria e a inteligência. E é o Espírito Santo que nos dá entendimento, irmãos. Então, além disso, nós temos também um exemplo em Êxodo, que fala sobre a capacitação para a obra. Êxodo, capítulo 31, versículo 3, a palavra do Senhor diz: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício. Aqui, irmãos, a passagem fala sobre habilidades técnicas, sobre construir o templo. Mas até mesmo as habilidades técnicas, elas vêm do Espírito. Até mesmo os dons e os talentos manuais, né? A gente tem aqui um grande artífice, né, na nossa igreja, o irmão Jorge. Seu dom veio do Espírito. E o que ele faz? O que ele mais faz aqui na igreja é abençoar os irmãos com alguma coisa. Já consertou coisa para a gente já quis oferecer, né, pagamento, ele não, eu quero que deixe oferta para a igreja. Ele está multiplicando o seu dom, abençoando as pessoas, dividindo o seu dom. E até esse dom, essa capacitação técnica, ela é dada pelo Espírito. Mas não só técnica para você exercer habilidades manuais, mas capacitação para você exercer a obra do Senhor. Para você pregar o Evangelho, seja onde for. Você não precisa ter um cargo eclesiástico, ser um obreiro, um diácono, um ministro, para você ter que pregar o Evangelho. Você abordar uma pessoa na rua e falar sobre Jesus, você está pregando, você está fazendo a obra. E é necessário capacitação para isso. Essa capacitação vem do Espírito. Se você não buscar o Espírito para ter essa capacitação, você nunca vai evoluir nessa parte. E também não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Continuando sobre aceitar e entender, o terceiro exemplo que eu dei, para você aceitar o seu propósito, você precisa entender o seu propósito. E o entendimento espiritual, a gente já viu que é o Espírito que dá, o entendimento das coisas espirituais. A aceitação do propósito, a gente precisa entender que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8 e 9, até no versículo 7, Isaías nos diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Os pensamentos que você tem definem a sua mente. Mas a mente humana, ela é incapaz de alcançar a mente de Deus. Para você alcançar a mente de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, você precisa do Espírito. Versículos 8 e 9 do capítulo 55 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A nossa mente, irmão, humana, naturalmente você não consegue alcançar os pensamentos de Deus para a tua vida. Você precisa buscar o Espírito. Sem o Espírito não há o entendimento. Sem o Espírito, a sua mente não vai alcançar os planos de Deus para a sua vida. E você precisa alcançar os planos de Deus para a sua vida, para você entender o seu propósito e, a partir daí, aceitar o seu propósito na terra. E depois disso, irmãos, você tendo entendimento espiritual, aceitando e entendendo o seu propósito, tendo a capacitação para a obra, vem a parte mais importante, que é andar e viver em espírito. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. A partir do 26, na verdade, a palavra do Senhor diz: e vos darei o coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Isso é uma ação de Deus, mudar o seu coração, mas de acordo com a sua busca. E aí no versículo 27, sim, diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, até obedecer a Deus é algo que vem do Espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Mas o Espírito vai fazer você guardar os estatutos de Deus se você não buscar? Se você não andar em Espírito? Então, irmãos, a gente precisa abraçar essa promessa que foi feita
por Jesus. No momento da sua subida ao céu, após se ressuscitar, está descrito em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor Jesus está dizendo que receberemos a virtude do Espírito Santo. A virtude aqui, o original em grego, é dunamis, que é uma das quatro palavras que é utilizada para o milagre que Jesus exercia na terra. As quatro são dunamis, ergon, que significa obras, semeion, que significa sinais, e taumasion, que significa milagres. Mas vira e mexe na Bíblia, está escrito milagre no Novo Testamento, é uma dessas quatro. Ergon, semeio, taumasion. Aqui especificamente está escrito dunamis, que também pode ser traduzido como poder e prodígio. Sabe qual é a definição de poder e prodígio em grego? É algo que causa espanto. Ou seja, você vai receber algo do Espírito Santo que vai causar espanto nas pessoas e você será testemunha de Jesus até os confins da terra. Você consegue entender a importância disso? Você consegue entender a seriedade de você receber esse dunamis, esse poder do Espírito Santo? Que sem o Espírito Santo você não vai receber o entendimento, não vai ser capacitado para a obra, não vai aceitar e entender o seu ministério, o seu chamado, e também não vai conseguir andar e viver em Espírito. Essa palavra de Zacarias 4:6, que nós lemos, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos, ela é confirmada, irmão, por Paulo, e na verdade ele tornou essa palavra, essa passagem, numa doutrina. Em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, Paulo diz: porque qual dos homens sabe as coisas, senão o Espírito do homem que está nele? Ou seja, quem que sabe das tuas coisas? A não ser o seu Espírito. Quem sabe dos seus pensamentos, aonde você anda, as coisas que você faz, os seus desejos do coração? Quem que sabe disso a não ser o seu Espírito? Da mesma maneira, quem sabe, aqui está dizendo no versículo 11, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Não tem como você alcançar as coisas que Deus quer para a tua vida, sem você, em Espírito, buscar o Espírito. E aí no versículo 12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. E aí no versículo 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem no Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, Paulo, no versículo 14 e 15? Se você for um homem natural, com as suas habilidades humanas, você não vai entender as coisas espirituais, vão parecer loucura. Tem muita gente que até hoje acha que não manifesta demônio dentro da igreja, que é coisa de invenção de seitas religiosas por aí. Aí quantas vezes a gente já não viu aqui, irmão? Sem câmera para filmar, sem áudio para gravar, chega um abençoado, precisando de oração, às vezes está todo quietinho ali no canto. No momento da oração, depois da palavra, manifesta. Até hoje tem gente que acha que isso é loucura. Mas quem acha que é loucura? As pessoas naturais. As coisas espirituais se discernem no Espírito. Se você não estiver ligado com o Espírito Santo de Deus, você não vai entender essas coisas. E por isso, essa doutrina que Paulo explicou aqui, ela basicamente explica que a gente tem que andar em Espírito. A gente pode reconhecer que a gente está andando em Espírito se você tiver o fruto do Espírito sendo manifestado na sua vida. Gálatas 5:22 fala do fruto. Ele tem 9 características: amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Está faltando um. Amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nesse mesmo capítulo, do versículo 19 ao 21, fala das obras da carne. E aí sim são várias. Nós não queremos ter obras da carne. No início dessa passagem, no versículo 16,
Paulo diz que a gente deve andar em espírito para não cumprir a concupiscência da carne. A gente não quer cumprir obras da carne, a gente não quer frutificar na carne, a gente quer o fruto do Espírito. E ele se manifesta em 9 características. Se você tiver uma delas, ou 2, ou 3, ou 4, mas está faltando alguma, é porque ainda falta buscar mais. O fruto do Espírito ele se manifesta na tua vida quando você está andando e vivendo em Espírito. E isso a gente precisa, irmão, para poder alcançar o plano de Deus na nossa vida, o propósito de Deus na nossa vida. E aí eu quero mostrar para os irmãos aqui, voltando ao versículo inicial, Zacarias, capítulo 4, versículo 6, o mistério que há por trás desse versículo aqui. Quando o profeta fala não por força, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo, não por força, nem por violência, algumas traduções têm escrito não por força, nem por poder. Só que, olha que interessante, por que é isso? Aqui o original em hebraico aqui para força é ha'il, que é usado para força militar. É usado para, basicamente, recursos humanos. Capacitação de você planejar coisas com recursos humanos, usada para exércitos, para colocar estratégias em posição. É uma força estratégica. E violência, que é traduzido aqui, ou pode ser também ser produzido por poder, roar, que significa não força militar, mas sim força física. E aí de um indivíduo só. É uma capacidade individual, uma habilidade, uma energia individual do ser humano. Olha o que Deus está dizendo. Não é você traçando estratégia com exércitos, nem você exercendo a sua força individual. Não é com um plano elaborado, e muito menos com uma habilidade sua, só individual. Mas é pelo meu Espírito. E pelo meu Espírito aqui, em hebraico é Ri'im Beruhi. Ri'im é uma exclusiva expressão que aparece aqui como, literalmente, deveria ter sido traduzido como mais somente pelo meu Espírito. Ou exclusivamente pelo meu Espírito. Essa expressão, ela traz esse significado. E Beruhi vem de ruar. Os irmãos lembram o que é ruar em hebraico? Já ouviram falar em Ruach Kadosh? Ruach Kadosh é Espírito Santo em hebraico. Ruach é a palavra que Deus usa em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, para o sopro de vida que Ele coloca no ser humano. Para o fôlego de vida. Quando o Senhor Ele assopra, Ele faz o Ruach. Ele dá o fôlego de vida. E é a mesma palavra usada para quando o Espírito faz ossos secos reviverem, em Ezequiel 37. Deus coloca o ruar nele. E aqui ele fala que o beruhi é uma variação de ruar, que é o meu Espírito. Então é uma obra exclusivamente do Espírito Santo. Não vai ser utilizado exército, não vai ser utilizado estratégia, não vai ser utilizado força individual, e muito menos habilidade física sua. É exclusivamente o Espírito Santo que te dá o entendimento, que te dá a capacitação, que faz você entender o seu propósito e faz você andar em Espírito. Exclusivamente. E essa passagem ela termina com: diz o Senhor dos Exércitos, que é o Jeová Tsevaot. Tem o tetragrama sagrado aqui, né? Yod, Rei, Vav, Rei, que a gente translitera como Jeová. E do lado, Tsebaot. Tsebaot significa Senhor, é dos exércitos, né? Então, olha que interessante essa palavra. O profeta está dizendo aqui que não é por força de exército, e não é por força individual. É pelo Espírito dele exclusivamente. E quem está dizendo isso? O dono de todos os exércitos. Você não adianta alcançar nenhum tipo de estratégia, muito menos individual sua, muito menos que seja coletiva, porque ele é o próprio dono das estratégias coletivas. Ele é o criador das estratégias do exército. Ele controla os exércitos, todas as forças individuais. E por mais que o Senhor quisesse, ele pudesse, se ele quisesse, ele poderia dar ordem a todos os exércitos da terra para te obedecer.
Mas não é por aí que você vai ter entendimento, é pelo Espírito de Deus. Exclusivamente pelo Espírito de Deus. Somente pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, nós temos que buscar andar em Espírito, viver em Espírito, para a gente poder aceitar o nosso propósito, entender a nossa missão, ter entendimento espiritual, ser capacitado para a obra, mas não conseguiremos nada se a gente não buscar o Espírito, buscar o Espírito, buscar o Espírito. A busca pelo Espírito Santo, ela cabe a nós, mas o entendimento, a capacitação, o crescimento e a vida em Espírito, ela vem exclusivamente de Deus e não de estratégias humanas. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.